Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 9 de outubro, nós vamos meditar de Naum, isso mesmo, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos com mais um profeta menor, isso mesmo, livro de Naum tem apenas 3 capítulos. Ele é bem pequeno. E Naum significa compassivo. É isso mesmo. E nós vamos ver que o conteúdo da profecia de Naum, livro, vai transmitir uma mensagem única: a destruição do império, na verdade, né? Do império assírico, isso mesmo. E da sua capital, Nínive. Isso nos mostra, né? Como o profeta Jonas profetizou sobre Nínive. Nínive se arrependeu, mas Deus já tinha determinado a destruição deles. Isso só foi por um tempo prorrogado diante do arrependimento deles. Mas como eu falei, Nínive já estava com a sua cota, bem adiantada diante da taça da ira de Deus. E aí ele começa falando sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita, tá? Ele mesmo se denomina Eucosita porque ele era natural da cidade de Elcos, tá? E o Senhor Deus é Deus zeloso e vingador, Senhor vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, faz secar, mingua todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante de si. O mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera derrama como fogo e as rochas são para ele desmolida. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com a inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como espinhos e se saturam o vinho do bêbado, serão inteiramente consumidos como a palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. E assim diz o Senhor: pois mais seguro que estavam e por mais numerosos que seja, ainda assim serão exterminados e passarão, e eu te afligi, mas não te afligirá mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem e não haja posteridade que leve o teu nome. Na casa dos teus deuses exterminarei imagens de escultura, de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis, sobre os montes dos pés, anuncia as boas novas do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. E capítulo 2, o cerco e a tomada de Nínive. Isso mesmo. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças.
porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelho, os homens valentes vestem escarlate, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozmente pelas praças. Parece tochas que correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e não encontram encontram o testudo do inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro, e as suas servas gemem como pombas que batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Para aí, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todo objeto desejável. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto do leãozinho, onde passeava o leão, a leoa, os filhotes de leão, sem que ninguém o espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei a fumaça dos teus carros. A espada devorará os teus leãozinhos e arrancarei da terra a tua presa, e já não ouvirá a voz dos teus embaixadores. Ruína completa de Nínive. É assim que finaliza, o livro, falando no capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo do açoite e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, dos carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam e a espada flamejante relampeja na lança da multidão. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz e da mestra de feitiçaria que vendia os povos com a sua prostituição e as suas gentes com as suas feitiçarias. Lançarei sobre ti imundícia, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos que virem fugirão de ti. Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consola? És tu melhor do que Noamon, ou que estava sitiada no Nilo e seus canais cercado de águas, tendo por baluarte o mar, ainda o mar por muralha? Etiópia, Egito eram a tua força, e está sem limite. Put, Líbia, no seu socorro. Todavia, ela foi levada para o exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos, foram despedaçados na esquina, e de todas as ruas sobre os seus nobres lançaram sorte, e todos os seus grandes foram presos por grilhões. Também tu, Nínive, será embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figo temporão, e se os sacodem, caem na boca do que há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres, a porta do teu país está aberta de par a par aos teus inimigos e ao fogo que consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa.
toma a forma para os ladrilhos. E ele termina assim: os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que te ouvirem tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a sua maldade, é assim que finalizamos o livro de Naum. E amanhã falaremos de Abacuque. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. E sabemos, Deus, que nada passa desapercebido ao Senhor. Tu és o Deus que tem o controle da história, do tempo, dos homens, dos reis. Tu és o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. E hoje nós nos rendemos a Ti. Declaramos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, e nós Te adoramos e Te louvamos no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.